Qual é a cara da diversidade? Se o seu olhar muda, o mundo muda. Chegou a hora da virada da diversidade. Acesse agora pontosdiversos.org e faça parte. Olá, saudações a todas as pessoas que estão aqui acompanhando essa entrevista muito importante para Pontos Diversos. É mais uma entrevista da Virada da Diversidade. Hoje nós estamos aqui com Georgette Limos, Luiz Henrique, Renata Martorelli e comigo, Carolina Barreto. A gente vai começar, como sempre, fazendo aqui a nossa audiodescrição e depois a gente vai falar um pouquinho desse momento para que todo mundo que está assistindo entenda o que a gente está fazendo aqui. Então, eu sou Carolina, como eu falei, eu sou uma mulher negra, então, tenho um cabelo curto, escuro, preto também, né? Estou usando uma blusa preta com alguns detalhes rosa, um colar marrom, com vários tons de marrom assim, diferentes, e atrás de mim tem uma cortina cinza, lisa. E aí eu vou passar agora para a Renata, para ela fazer a audiodescrição dela, e em seguida, Georgette e Luiz. Olá, amores, como estão todos? Carol, Georgette, Luiz. Então, eu sou Renata Martorelli, uma mulher de 46 anos, de pele branca. Eu tenho meu cabelo raspado, uma mandala tatuada na cabeça, com o ideograma no centro do amor, o ideograma do amor. Eu uso um óculos transparente de acetato, uso brincos de um batom vermelho, uma blusa branca com estrelas pretas e um colar preto. Ao fundo, eu tenho uma parede branca. Então, vou passar agora a palavra a quem está do meu lado aqui na imagem, Luiz, que em seguida passará para a Georgette. Olá, todos vocês que nos assistem. Como já dito, meu nome é Luiz, eu sou intérprete de Libras, eu sou um homem de 33 anos, pardo, estou usando óculos de acetato, camisa preta, cabelo curto, barba cerrada, e atrás de mim tem uma parede branca. Estou aqui para garantir a acessibilidade da pessoa surda a essa live. Agora você, Georgette, por favor. Boa tarde a todos, todas, todas. Sou a Georgette Leite Lemos, uma mulher preta, carioca, migrante, residindo na cidade de São Paulo há 40 anos. A minha idade, sou uma perennial. Eu uso cabelo curto, preto, uso óculos, e eu estou vestindo uma roupa branca, uma blusa branca, e atrás de mim também é um fundo de cor cinza. É mais ou menos isso. Acho que esqueci de falar do óculos, né? Também uso óculos. Então, olá, Georgette, muito bom que você tenha aceitado o nosso convite. De antemão, eu quero agradecer a sua presença aqui, agradecer a minha parceirona aqui de trabalho, Renata, por mais esse momento de estarmos juntas. Sempre gosto de dividir esses momentos com você. Agradecer a Luiz, né? E agradecer a todo mundo, como eu já tinha feito, né? Mas voltando a agradecer a todo mundo que se interessar em assistir aqui o nosso, mais uma entrevista da Virada à Diversidade. Então, o que é a Virada, né? A Virada a gente começou em março, é um movimento que a Pontos Diversos lançou em março, que tem uma proposta de convocar as pessoas a olharem para as temáticas que giram em torno da diversidade e da inclusão, para que a gente possa valorizar isso e promover essa discussão, ampliando, né, essa discussão pelos ambientes sociais que a gente consegue alcançar aqui nessa modalidade online. A Virada é um movimento muito importante para Pontos Diversos, não somente porque faz valer a nossa missão enquanto instituição, mas porque também oportuniza que nós encontremos pessoas como Georgette Limos e todas as outras que a gente já vem encontrando aí nas últimas entrevistas. Eu vou passar para a Renata, para ela falar um pouquinho melhor
um pouquinho mais sobre a Pontos e sobre os nossos produtos, né, os nossos projetos dentro da Virada e apresentar essa nossa companhia aqui maravilhosa. Obrigada, Carol. Pois é, a gente tem na campanha da Virada da Diversidade algumas propostas, né? Então a gente convida as pessoas para saber o que elas fazem para mudar o mundo, que essas pessoas nos inspiram o tempo inteiro. A gente tem também uma trajetória, não só com elas, mas de um caminho aí onde a gente chegou para apresentar na campanha, 2 caminhos que a gente enxergou como fundamentais nesse momento. O primeiro deles é o Clube da Diversidade, onde a gente dialoga sobre essa perspectiva do letramento, para que as pessoas tenham uma maior coerência, consigam compreender um pouco mais, de fazer leituras da realidade social, para que elas dialoguem um pouquinho mais de propriedade sobre os temas de diversidade e inclusão. Então, o Clube é uma curadoria de pessoas incríveis que dialogam sobre esses assuntos, sejam elas pelos seus lugares de fala, ou seja, pelo seu campo de estudo, de entendimento, de compreensão dessa realidade, e a gente tem um grupo de pessoas muito bacanas esperando por vocês para dialogar sobre diversidade e inclusão. Uma outra proposta é a Jornada da Diversidade. A Jornada da Diversidade começa com uma análise do nível de consciência, o quanto as pessoas que fazem parte desses ambientes sociais, em especial o ambiente do trabalho, que é um grande propiciador de autonomia para que as pessoas que são excluídas, de alguma maneira marginalizadas de todos os espaços sociais, possam adentrar esse meio e por aí galgar outros espaços. Que por muitas vezes foram privados, né, por esses direitos em outras etapas da vida. Então, avaliar esse nível de consciência, não só das pessoas, como das lideranças, os espaços onde as pessoas exercem dentro das corporações, é um grande primeiro passo. A gente faz também um diálogo, um diagnóstico, para ver o diagnóstico dos indicadores sociais, que a gente fala um pouquinho desde esses marcadores, o quanto há uma representatividade desses marcadores sociais identitários, seja por grupos de afinidades, ou, em especial, o quanto essa atuação dentro dessa empresa é, de fato, diversa e inclusiva, quanto isso é incorporado na cultura da empresa, dentro dos processos, dos recursos, da identidade, das relações, enfim, a gente faz um trabalho de caminhar junto, desde um diagnóstico, de uma avaliação, até os programas de diversidade e inclusão. Então, a gente é uma caminhada muito bacana, tem sido muito interessante esse diálogo com as empresas nesse decorrer dos 4 anos aí de experiência, de existência da Pontos, e dessa existência prévia, né, de pessoas incríveis como Georgette, que está aqui conosco agora. Então, Georgette, além de ser uma pessoa que a gente tem uma admiração profunda, né, como pessoa, individualmente, a gente tem também uma grande parceira de trabalho que sempre acreditou na Pontos Diversas desde o começo, uma grande incentivadora e quem a gente se inspira constantemente. Então, eu vou apresentar formalmente Georgette, que é diretora executiva da Georgette Lemos Pesquisa e Serviços, consultora organizacional da Dimensão Social de Sustentabilidade Corporativa e palestrante, diretora de diversidade da BRH Brasil, membro do CORES, Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp, em São Paulo, membro membro consultora da Comissão Permanente da Mulher Advogada da OAB de São Paulo e conselheira consultiva do CIEE, Centro de Integração Empresa e Escola. Então, essa pessoa que a gente tem um carinho enorme e que agora eu passo a palavra e faço a pergunta que move aqui a nossa virada da diversidade. Então, a Georgette é uma pessoa que reúne aí uma representatividade enorme de diversidade que vive, né, que transparece, que transpira, que transborda, essa diversidade muito nos ensina. Então, Georgette, de que lugar e o que você faz para mudar o mundo? Olha, eu acho que vocês realmente estavam assim muito inspiradas e abençoadas quando pensaram nesta pergunta, né? O que uma pessoa faz para mudar o mundo e de que lugar? A primeira coisa que veio à minha mente quando eu li essa pergunta foi uma fala do Mahatma Gandhi, né, que nos colocava a seguinte proposta, né? Para mudar o mundo, primeiro, mais ou menos essa frase, para mudar o mundo, primeiro comece mudando o que está dentro de você, né? Mude o que está em você.
E, para mim, isso tem todo sentido. E antes de falar o que eu venho fazendo, ou pretendo fazer para impactar nesse sistema maior, eu tenho que fazer uma referência a quem me deixou entrar nesse mundo, quem me colocou nesse mundo, meus pais. Acho que vale a pena falar um pouquinho deles, porque hoje é muito comum nós vermos pessoas colocando que, se tal pessoa conseguiu chegar no topo, por que outras pessoas não chegarão? E eu reflito muito sobre isso, porque eu posso me considerar dentro de uma segmentação tida como excluída. Eu tive certos privilégios que outras pessoas com as mesmas características identitárias, as minhas, não tiveram. Eu contei com um pai que era um gênio. Meu pai não estudou, ele não tinha nem o curso primário completo, mas ele foi um dos primeiros a terem o seu estabelecimento comercial registrado no Rio de Janeiro, logo após a Lei Afonso Arinos, isso lá nos idos de 1951. Então, ele já vinha trabalhando, mas naquela época as pessoas pretas não podiam, não tinham assim facilidade a registrar seus bens, né? E ele tinha uma oficina, tinha loja de peças, de automóveis e tal, mas ele não podia se apresentar como proprietário. Então, ele tinha um sócio branco e ele trabalhava nesse negócio, né, como se fosse uma segunda pessoa. Então, logo ele pôde registrar, ele registrou lá a sua oficina elétrica Milton Lemos. Foi um dos primeiros registros de pessoas pretas no Rio de Janeiro. E esse meu pai, ele conseguiu, nos 39 anos que ele teve de vida, ele conseguiu investir no trabalho 24 horas por dia, e ele conseguiu ter terrenos, propriedades, posto de gasolina. Então, eu fui uma pessoa que consegui ter acesso à educação de qualidade. Eu consegui sempre frequentar escolas particulares, o que não é comum para as pessoas pretas, ainda mais naquela época. Então, eu acho que essa linha de largada, ela sempre me deixou assim pensando nas facilidades, entre aspas, com as quais eu convivia, e até desconhecia as dificuldades das outras pessoas, porque eu sempre convivi, até a minha maioridade, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre convivi em ambiente branco, escolas particulares com pessoas brancas. E, para mim, aquilo era natural, eu não tinha outra realidade para que eu pudesse ter como um parâmetro. Quando meu pai faleceu, que eu fui trabalhar, né, comecei a trabalhar, aí eu comecei a ver que havia um outro mundo além daquele que eu estava habituada. E eu comecei a perceber que muitas coisas estavam fora do lugar e que eu poderia começar a pensar alternativas para ajudar a colocar essas coisas mais adequadamente no espaço de vida, não só no meu, mas como das pessoas em geral. Então, eu sempre me inquietei com as injustiças sociais e o desrespeito humano, principalmente nos ambientes de trabalho. Vocês imaginem, eu estou falando aqui agora da década de final da década de 60, 70, vocês imaginem como eram os ambientes de trabalho. Não era como hoje, né? Eu digo em condições ambientais, riscos ambientais e as relações interpessoais. As questões eram muito mais manda quem pode, obedece quem tem juízo e ponto final. E, por tanto ver essas questões, eu acabei optando por fazer uma faculdade de serviço social.
Mas não foi a Faculdade de Serviço Social que me proporcionou uma certa facilidade na compreensão e no trato dessas questões. Foi a minha vivência nas realidades, principalmente na época de estágio, né, em que eu fui conviver com diversas realidades que nem sempre o mundo acadêmico apresenta. E desde que eu tomei conhecimento de Paulo Freire, aí eu passei a acreditar naquilo que ele falava. Eu reconheci que utopia não é o irrealizável, é a dialetização dos atos de denunciar e anunciar, o ato de denunciar a estrutura desumanizante e de anunciar a estrutura humanizante. Eu acho essa colocação maravilhosa, porque ela não é tão assim certo ou errado. Ela nos permite ver essa dualidade de certo e errado e anunciar o que humaniza e denunciar o que desumaniza. Então, eu acho que esse é o maior compromisso que eu coloquei como propósito na minha vida. Eu li e reli centenas de vezes essa frase, os livros de Paulo Freire. Eu falei, é esse o caminho, né? E, graças a ele também, eu passei a me considerar uma pessoa normal. Normal, entre aspas. Porque as pessoas achavam que eu sonhava muito, que eu era muito utópica. Mas também Paulo Freire falou, somente os utópicos podem ser proféticos e portadores de esperança. E vou roubar agora uma frase da Carolina, que ela falou ainda há pouco, antes de nós começarmos a conversa, que nós estamos aqui para esperançar, viver a esperança. Então, eu adorei esse verbo. E eu quero conjugar esse verbo sempre no futuro, né? Hoje, eu me reconheço como uma utópica realizadora. Eu me sinto bem, porque se eu pensar nas coisas que são fáceis de serem superadas, eu não preciso nem me dar ao trabalho de me levantar de manhã da minha cama. Posso continuar deitado eternamente em berço esplêndido. Então, eu acho que o que nos move, o que me move particularmente, é saber onde está o desafio. Ah, é lá? Então é para lá que eu vou, né? Então, as coisas que são tidas como difíceis, eu gosto de conhecer, pelo menos. E o meu corpo, ele define a segunda parte da pergunta, que é o meu lugar, né? Então, o meu corpo me define. O meu corpo é o meu lugar de fala. Eu sou um corpo político. Meu corpo e a minha cor sempre chegam primeiro aos ambientes em que eu transito. Aqui eu ressalto que esse corpo político não exterioriza partidarismo, mas sim materializa valores. Valores em uma história de vida profissional pessoal contada há mais de 4 décadas. E esses valores eu estou sempre procurando revisitá-los e fazer a pergunta, ainda são válidos? Mas não para hoje. Eu gosto muito, por exemplo, hoje de ter como ponto de referência 2050, porque é o ano em que deverão ser feitas várias mensurações com relação a meio ambiente, social, governança. Então, eu estou sempre pensando lá em 2050. E aí? O que eu penso hoje tem validade para agora, para 2050? É certo que não, né? Muitos deles, às vezes, não têm validade nem para o próprio dia em que eu estou me perguntando. Então, a vida me ensinou a usar a empatia, ser resiliente, sem subserviência. A empatia, ela não é algo que eu possa dizer, eu sou empática. Eu não sou empática. Eu posso usar a empatia como um processo pensado, arquitetado e, tendo o conhecimento do outro,
ou dos outros ambientes, daí sim eu vou definir como eu posso penetrar naquela realidade e me sentir como se fizesse parte daquela realidade. E hoje as pessoas acham, seja empático, não é fácil. Ser empático, na minha opinião, requer conhecer, e conhecer com humildade a história do outro. E eu passei por diversas situações em que a empatia me valeu muito, porque eu fiz o exercício de me perguntar como essa pessoa está reagindo dessa forma com relação a mim, que ela não conhece. Eu conheço a história dela, muitas vezes daquela pessoa especificamente eu não conhecia, mas eu conhecia de uma forma histórica e geral os costumes, a cultura daquela pessoa em seu mundo, em seu meio. Então, colocar-se no meio do outro, perceber o meio do outro, requer conhecimento. E é algo que nós não construímos de uma hora para outra. Nós precisamos abrir mão da nossa verdade, da nossa matriz como a ideal, e conhecer outras matrizes para podermos, então, tentar saber o que é ser, por exemplo, uma pessoa branca. O que é a branquitude? Então, isso tem me inquietado muito, porque fala-se muito hoje do racismo estrutural, racismo institucional, mas não se fala da branquitude, da raça branca, porque raça é algo que nós devemos pensar como inerente a todos os humanos. Agora, por que só as pessoas negras que são pensadas como raça? Temos que antes pensar todas as outras, todos os outros seres humanos, né? E a resiliência eu fui adquirindo na medida em que eu fui conseguindo superar obstáculos. Cada pedra que foram colocando no meu caminho, eu fui juntando essas tais pedras e formando pontes. As suas pontes, Carolina. Então, toda vez que alguém me coloca uma grande dificuldade, eu lembro, desde a primeira vez em que eu tive que escutar que eu não poderia ingressar em um determinado ambiente porque eu era negra. E isso foi falado para mim tranquila e informalmente. Aqui você não pode entrar porque nós não temos pessoas negras. Era uma pedra? Foi uma pedra? Foi. Mas aquela pedra serviu de ponte para que eu pudesse superar outros momentos que vieram com as mesmas configurações. Vieram, vêm e virão. Porque enquanto as pessoas não mudarem os seus modelos mentais com relação à raça, a pessoas com outras características, essas questões vão aparecer. Eu só não admito que confundam a minha resiliência com subserviência. Não sou subserviente. Fiquem tranquilos, porque eu armazeno as informações, eu as trato com muito carinho, e, para mim, viver é elaborar um planejamento estratégico de vida a cada dia, tendo um plano de contingências em anexo. Então, eu vou juntando essas informações e eu vou realinhando o meu plano e eu vejo, eu esqueci de anexar tal informação lá no plano contingencial de vida, por isso que eu me surpreendi, né? E a minha atuação no mundo corporativo já vai para 49 anos. Eu escolhi o campo de trabalho em empresa porque minhas experiências mostraram que a porta de entrada para a dignidade do ser humano é o trabalho. Quando esse trabalho proporciona renda e acesso a bens e serviços aos quais nós não podemos abrir mão. Não aquele trabalho que avilta, não aquele trabalho que humilha e que escraviza. E nesta sintonia, nesta vibe, tão logo eu me graduei, eu comecei sempre a ter uma dupla jornada. Tinha o trabalho formal, que era para garantir
a minha vivência e o trabalho voluntário. Então, desde a década de 70, eu ia para as comunidades faveladas lá no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, quem conhece, percebe o seguinte: bastou descer uma favela, você, dependendo da zona que você estiver, você está na beira da praia. E se você estiver apenas com um short, você não sabe se aquela pessoa, de que classe social é aquela pessoa. Então, as classes sociais se confundem muito, né? Então, na década de 70, as pessoas ainda podiam entrar nas favelas e dizer: eu sou de tal ONG, tal organização, e vou desenvolver com vocês aqui um trabalho social, né, com tal finalidade. E eu trabalhava em ação comunitária como voluntária. E esse trabalho voluntário era feito à noite com as pessoas com as quais eu conversava sobre direitos humanos. Muitos dos direitos que elas não tinham observados, né, em sua vida ou que elas não conheciam. E isso me enchia de um prazer, não porque eu pudesse estar levando uma informação que eles não tinham, mas porque eu sempre gostei muito de trabalhar em atividades de discussão com os grupos, onde, ao final, cada grupo deve apresentar um protótipo daquilo que ele apreendeu. E, para minha felicidade, muitas vezes esses grupos tinham uma percepção muito mais clara e tinham soluções muito mais viáveis do que aquelas que nós, às vezes, academicamente achamos que são as corretas. Também, nas empresas, o meu primeiro emprego como assistente social foi em uma multinacional, no ambiente administrativo, prioritariamente branco, no qual eu transitava com orgulho de ser como eu era. E eu me destacava pelo trabalho junto às equipes da área operacional, maioria negra, e junto à liderança, maioria branca. E o que eu buscava com esses dois grupos? Discussão dos gaps existentes no ambiente de trabalho, nos processos de trabalho, para identificar soluções boas para todos. Foi uma atividade que eu digo hoje precursora aos círculos de controle de qualidade. Era uma oportunidade de desenvolver o espírito do eu, dono do negócio que me emprega, e demonstrar que o social é potencial e não é problema. Nessa levada, eu inovei e tive uma moção concedida pelo Ministério do Trabalho pela metodologia desenvolvida para a identificação e monitoramento de riscos sociais, ainda na década de 70, quase 80. Então, naquela época, nós já estávamos levantando a importância de se colocar o social no mesmo patamar dos riscos, dos demais riscos ambientais, dos riscos financeiros, dos riscos da segurança, saúde e riscos de governança, que naquela época não se falava governança, né? E na academia, eu tive que construir conteúdos a partir de matrizes da administração, trazendo essas matrizes para a dimensão social, por não haver bibliografia em quantidade suficiente para referências. Foi assim que eu criei uma metodologia para realinhamento e reposicionamento do social nas organizações empresariais. Isso na década de 90. O que me valeu o reconhecimento por notório saber. O fato de ter que ser autodidata em algumas questões trouxe-me, de um lado, o prazer da criação e, de outro, o prazer da validação do confronto pelos usuários e pelos grupos de estudo de recursos humanos. Criei e inovei temas relativos à dimensão social há décadas atrás
e que hoje ainda muitos estão sendo questionados para aplicação. Quando eu falava do valor intangível, do custo do intangível, muitas pessoas achavam que talvez eu estivesse delirando, isso na década de 90. E hoje nós percebemos o seguinte, o presenteísmo nas empresas, antes da pandemia, era um dos maiores sugadores de recursos. Pessoas que estavam no ambiente de trabalho, mas só estavam presencialmente, porque suas necessidades pessoais as levavam para uma outra dimensão. Então, esse custo invisível, agora as empresas estão sentindo, estão percebendo no trabalho remoto. Ou as empresas confiam nos seus trabalhadores que estão trabalhando remotamente, ou elas vão eternamente ter essa dúvida. Mas, e realmente, essa entrega está na medida em que poderia ser? E o que está acontecendo, que nós estamos vendo com o trabalho remoto, é que as pessoas estão se doando muito mais, estão se entregando muito mais, estão muito mais engajadas do que no trabalho presencial. É um pouco daquela oportunidade das pessoas se administrarem, de um lado, e do outro lado, de poderem conviver com um mundo que muitas vezes nem elas conheciam, o mundo familiar. Agora, entre esses dois mundos, o virtual e o presencial, nós temos aí um gap muito grande a ser ultrapassado, que é a da liderança. Líderes, nós precisamos trazê-los para o nosso lado com um outro olhar, e líderes precisam saber como se aproximar das pessoas de suas equipes, como conhecer essas pessoas, como conhecer a realidade dessas pessoas. Eu sempre trabalhei muito com assistentes sociais, e a nossa categoria ainda ela é eminentemente feminina. Temos presença masculina, sim, mas o grande percentual de profissionais são assistentes sociais sexo feminino. Então, foi para elas que eu dediquei muitos anos das minhas atividades como docente em cursos de graduação, pós-graduação, falando sobre a necessidade de resgatar a imagem do social como estratégico e não como algo relacionado à bondade, à benemerência. Porque antes, as assistentes sociais eram vistas como aquela moça boazinha que é paga para sentir pena de pobre. Isso não existe, né? Isso pode existir na cabeça de algumas pessoas preconceituosas, mas na realidade não existe. E o meu trabalho, ele sempre requereu estar perto do poder de decisão. Assim foi quando eu pude estabelecer relacionamento com a ministra Luísa Bairros, por ocasião da elaboração da Lei de Cotas para Negros para o ensino superior e para as empresas públicas. E assim seria com as empresas privadas, se a conjuntura nacional não bloqueasse essa trajetória. Assim foi também quando estabeleci parcerias com a ONU, OIT, em atividades de propagação da então Responsabilidade Social Corporativa, Pacto Global e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável agora. Hoje eu participo de organizações representativas tanto da classe patronal quanto das categorias profissionais, sabendo que em vários momentos eu sou requerida para colorir o quadro. Mas eu não me importo. O importante para mim é a ocupação viva desses espaços, não como um token, pois só convivendo com o diferente
eu poderei gerar a aproximação desejada e reverter a impressão inicial, os preconceitos das pessoas não negras ou pessoas que não tiveram a oportunidade de conviver com diferenças. Essa trajetória tem sido muito ambígua, muito dual. Ora, eu me sinto feliz pelas conquistas, ora, eu sinto dores. As dores sociais, elas, infelizmente, elas não se apagam da mente. Aquelas conquistas, os momentos de felicidade, a gente sabe que eles são fugazes, eles passam. Agora, a dor social, os momentos em que você recebe alguma objeção indevida, esses ficam na sua mente. Momentos quando, por exemplo, você vira rapidamente para trás e vê o olhar enviesado de algumas pessoas por causa das suas conquistas. Isso eu já vi várias vezes e isso me dói tremendamente. E são momentos em que eu não posso chegar para a pessoa e dizer assim, olha, por que você está com essa dificuldade de me encarar de uma maneira frontal, aberta e franca? Nem sempre você pode fazer isso, né? Mas eu não me afasto dessas pessoas. Da mesma forma, o olhar enviesado que eu vejo também de frente, quando eu chego nos ambientes brancos, onde quase sempre eu não encontro ainda representantes negros. Mas tudo isso está mudando. E essa mudança, quando ela ficar visível aos olhos da sociedade, ela será de tal forma que a bandeira será negra. A bandeira estendida será negra. E as pessoas vão dizer, mas onde estavam essas pessoas? E eu direi, elas estavam se preparando, elas estavam cuidando de serem estratégicas, mas com estratégias inteligentes, para que não fossem estratégias tipo bumerangue, que vão e voltam. Então, mesmo que nós estejamos caminhando de uma forma mais lenta, mas esses passos eles estão sendo muito bem articulados, muito bem pensados, e hoje eu acho que quem frequenta as páginas do LinkedIn vai concordar comigo. A mudança está visível, né? O poder negro, o black money está presente. E vai ser pelo financeiro, vai ser pelo poder financeiro que as pessoas negras elas vão poder dizer, nós sempre estivemos aqui, vocês é que não prestaram atenção. Né? Nos últimos 31 anos, eu estou atuando como empresária. Depois que eu me desvinculei da última empresa, que foi a Copersucar, eu constituí uma empresa, já há 31 anos, uma empresa de consultoria, e dirigindo essa empresa, eu tenho oportunidade de estar sempre próxima às pessoas que detêm o poder nas empresas. E hoje a relação é diferente, porque quando alguém me convida, me contrata, ela já sabe quem é a Georgette, como é a Georgette, o que pensa a Georgette. Né? Então, o caminho já está facilitado. E nesse meu caminho, como consultora, além de prestar serviço às empresas, eu também me orgulho muito de atuar como docente. E nesses anos, já foram mais de 600 cursos de especialização e MBA que eu tive o prazer de conduzir. Renata e Caroline, eu cheguei a esse número porque eu fiquei curiosa. Eu falei, quantos cursos será que eu já ministrei? Olha, são mais de 600 com certeza. Quando chegou nos 600, eu parei. E agora,
Então, fazendo essa conta de 600 cursos, que você tenha tido no mínimo 20, 30 participantes, são milhares de profissionais, e aí eu percebi, objetivamente, o que eu pude fazer nesse mundo até agora, porque olhando nos olhos dessas pessoas, em ambientes de sala, de treinamento, trocando experiências, ouvindo aliás, escutando e falando com essas pessoas, acho que realmente eu consegui deixar um legado. E, para mim, legado é algo que deveria ser colocado na nossa mente como o grande desafio da vida. Nós não somos um RG, nós não somos um número de registro. Nós estamos aqui porque nós temos, eu acredito, todos nós temos um papel a desempenhar. E esse papel, enquanto ele não for totalmente desempenhado de acordo com o padrão que foi definido para nós vamos ficando por aqui. Então, acho que é importante que nós pensemos que, um dia, ao olhar para trás, o que eu vou perceber como concreto na mente das pessoas? O que terá sido esse legado? E conviver com os jovens, para mim, é uma das coisas mais prazerosas atualmente, porque os jovens nos revigoram, os jovens eles desacreditam naquilo que você fala, eles nos desafiam, né? Porque hoje eles têm uma outra forma de aprender. E se nós não acompanharmos essa forma de aprender, nós estamos fora. Eu li e eu gostei muito da questão do diferencial da aprendizagem com base na eutagogia. Eu estou falando aqui para mestres, né? E eutagogia foi algo que eu percebi que eu pratiquei, porque se você, como uma pessoa que pode definir o que aprender, como, quando e onde, você pode ser o dono da sua trilha de aprendizagem, e hoje o jovem é o dono da trilha de aprendizagem dele, ele está linkado com N alternativas de saber, em tempo real. Então, eu acho que nós, que somos de outras gerações, nós devemos procurar sempre perguntar ao jovem, e o que você está pensando amanhã? Como vai ser o seu amanhã? O que será o seu legado daqui a 10 anos? Porque eles não fazem essa projeção. O jovem tem receio de pensar no envelhecer, no pensar no transcender. Porque o exemplo que nós estamos deixando para eles não é um exemplo muito agradável sobre o envelhecer, sobre idade, sobre finitude. Não é nada muito interessante. Então, nós temos muito, muito, muito ainda que conversar com os jovens. Eu tenho na minha família uma pessoa que é a minha sobrinha neta, ela tem 12 anos. Ela me ensina muito. Ela não fala, ela não gosta de falar, certo? O jovem não gosta de conversar. Mas o pouco que ela transmite no olhar, nas mensagens que ela manda para mim, né? Ali eu já percebo como ela está. Então, ela para mim, é uma espécie de norte, guia, né? E eu acho que nós, que estamos há mais tempo aqui, nós temos que começar a repensar a nossa relação com os jovens. Eu acho que tem que partir de nós também. E ensinar o jovem a valorizar a ancestralidade, coisa que talvez ele nem passa muito ancestral. O que é isso? Ele quer saber o amanhã, não quer saber o ontem. Mas nós estamos chegando em um momento em que, se não tivermos a ancestralidade viva dentro de nós vamos nos perder, né?
Eu atendi empresas, atendi pessoas, sempre apoiando essas pessoas e esses grupos na revisão de valores e práticas, lembrando que somos todos diferentes. Nós temos muitos paradigmas que estão nos aprisionando a uma conduta equivocada. Quando nós falamos de somos todos iguais, nós já estamos, no caso da diversidade, nós já estamos findando a conversa. Se somos todos iguais, para que discutir diversidade? Para que falar diversidade? Então, eu sempre levo para as pessoas questões, pontos como esse. Não somos iguais, somos todos diferentes. Nós somos iguais em direitos. Direitos que, às vezes, nos são, vamos dizer assim, retirados. E nós temos que ter orgulho de ser como nós somos. Eu, por 2 vezes, fui a 22 estados deste país como voluntária para disseminar informações e trazer os profissionais de recursos humanos para a reflexão e ação no âmbito da promoção da diversidade, com equidade. A questão da equidade também ainda é meio nebulosa, né? E, para mim, diversidade já não precisa ser discutida, ela é implícita, ela já está posta, está em nós. O que nós precisamos discutir ainda é a inclusão e equidade. E quem ia lá era a Georgette, uma mulher preta. E por que eu estou falando isso? Porque eu penso muito, tudo aquilo que eu estou fazendo não vai ser findado agora. Eu tenho que ter tolerância, paciência, perseverança para poder chegar onde eu quero. E eu tenho chegado em muitos ambientes, eu tenho contornado situações difíceis, mas depois eu chego onde eu quero. E quando eu chego onde eu quero saber, bom, qual é a próxima? Eu sempre procurei atuar como uma repórter do fato social, anunciando, como dizia Paulo Freire, anunciando a humanização e denunciando a desumanização. E eu tenho usado muito essa minha necessidade através da escrita. Eu tenho escrito, eu sempre escrevi muitos artigos, nem sei quantas vezes foram publicados, mas eu tenho todos eles armazenados. Um dia talvez eu faça esse levantamento. Mas nos últimos 5 anos, eu tenho escrito com mais vigor, com mais frequência, né, sobre as questões da diversidade. E eu observei um aspecto muito interessante. As pessoas esperavam de mim os posicionamentos que eu estou colocando. Eu sinto isso pelo número de visualizações, de aprovações. Eu acho maravilhoso isso. Então, quando eu comecei a observar que eu estava falando aquilo que era esperado, porque minhas falas anteriores nem sempre foram focando diversidade, eram mais no âmbito geral de RH, social, mas nesses últimos 5 anos eu tenho focado muito a questão da diversidade com equidade e particularmente a questão da raça. E isso está me gratificando muito. É como se eu estivesse resgatando uma dívida, a dívida que eu tenho para com os meus ancestrais, para com a minha avó materna, filha de escravos, para com o meu avô paterno, filha de escrava com um homem branco, a minha avó materna, filha de escravos, que se casou com um homem branco. A minha avó materna, indígena, essa tem uma história linda, e é dia 19 de abril, dia do índio, eu não posso esquecer dela. Minha avó materna foi encontrada na beira do rio, dentro de um cesto.
lá no Espírito Santo, no município de Muqui. Então, conta a lenda que a tribo em que ela vivia estava sempre, era muito beligerante, muitas guerras e tal, e numa dessas guerras entre tribos e entre brancos e índios, indígenas, ela foi jogada dentro do rio para ser salva. E ela foi retirada do rio por uma família branca que a criou. Então, a minha história ela é entrecortada entre episódios da participação daqueles que foram os escravizadores e os escravizados. Nas minhas veias corre um sangue indígena, negro, português e espanhol. Então, eu tenho que ser uma pessoa tolerante, eu tenho que pensar de uma forma interseccional, eu tenho que pensar de uma forma abrangente, multicultural, porque eu sou multicultural, eu tenho uma herança multicultural. E nada mais justo do que entender um pouco de cada uma dessas culturas para poder ter algum posicionamento que valha a pena ser passado adiante. Então, minha voz é ferramenta de superação para a falta de representatividade e de ocupação do nosso lugar. Eu falo minha voz, a minha escrita, e enquanto eu tiver utilidade, estarei por aqui para colaborar, né, para cumprir o meu papel. Eu acredito que é assim que funciona a vida. Seja útil, demonstre o empenho naquilo que você faz para você permanecer até quando for interessante, porque ninguém também ad eterno, né? Então, eu acho que nós temos que preservar muito a nossa vida, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Nós temos que agradecer por estarmos aqui, né? Todos nós, e colaborar para que outros também possam estar conosco com saúde e com oportunidades reais de acesso à felicidade, se possível. Georgette? Oi. Eu não sei se eu te interrompi, não era a minha intenção, eu pensei que você tinha acabado. Não, mas acabei. É porque eu fiquei ansiosa de te dizer uma coisa. Quando eu percebi que você acabou, eu já entrei assim, já para dizer assim, você contando sua história, eu não sei se ou algumas mulheres que estão assistindo, né, vão sentir a mesma coisa, mas eu me sinto tão contemplada com isso que você fala, principalmente quando você traz na sua história os passos que você vai dando no sentido de transformar o mundo. Porque quando você fala que essa é uma pergunta provocativa e que te deve ter lançado você nesse movimento de pensar o que foi que eu fiz mesmo, né? O que é que eu tenho feito mesmo? E aí você traz essa trajetória que você está falando, eu vou entrando aqui num looping, assim, tipo, me conectando, pensando assim, meu Deus, eu também sou parte dela. Sabe? Porque eu me senti extremamente contemplada, no sentido de ser uma mulher também, como você, entender a questão racial, como você está trazendo, e fazer essa construção, assim, é tão alinhada com o geral, né, assim, nós somos uma unidade de um todo, assim, sua fala me deu essa sensação, sabe? Quando você está falando da sua história, eu estou assistindo aqui na minha cabeça como se fosse um filme
da história do nosso país, assim, da história da composição da nossa estrutura social, né? Tipo, quando você se encontra em lugares solitários, né? Quando você fala assim, eu estive sozinha, eu me senti assim, foi isso que eu vi. Sozinha no sentido de representatividade, né? E aí eu vou conectando, assim, quantas pessoas também já passaram por esse caminho que você fala, e quando você diz assim, da bandeira, a gente está mudando isso, e a próxima bandeira que será estendida será negra, assim, é muito bom ouvir você falar isso, porque faz esse movimento de esperançar, que eu estava falando antes da gente entrar, por conta dessa estrutura de exclusão que a gente vive. Eu estou, assim, mais apaixonada do que eu já era por você. E eu quero agradecer, assim, sua existência é uma existência fundamental. Muito obrigada, Georgette, de verdade. Sua trajetória, ela é... E aí, quando a gente estava nos bastidores, eu disse assim, eu quero ser você quando eu crescer, eu quero ser igual a você quando eu crescer. E aí eu tô dizendo assim, meu Deus, que responsabilidade quando eu disse isso. Porque eu vou ter que, né, é muito bonito como você conta, e desse lugar que você está falando, que é um lugar tão importante que é o trabalho, né? Você termina fazendo todo o seu percurso, trazendo esse elemento do trabalho de uma forma excepcional. E o que me toca muito sobre essa parte é que a nossa constituição de ser social, ela está nesse lugar do trabalho. É no trabalho que nós... trabalhando para para sobreviver, né? Porque o trabalho tá nas relações, como a vida está nas relações, né? Exatamente na mesma proporção, assim. E aí eu vejo como que é importante que pessoas como você existam, né? Como que pessoas como você fazem a diferença, quando você vai contando sua trajetória e vai trazendo os avanços também. Por isso que eu digo que é tão próxima da história do nosso país, porque você, hoje, num momento que a gente está muito complicado, que a gente está vivendo um momento complicado no país, nas estruturas políticas, uma crise sanitária absurda, com um número de mortes horrível de assistir, né? Você traz essa história que diz assim, olha, é possível, né? Existem caminhos, e você aponta esses caminhos. Então, Georgette, eu fiquei só, eu terminei, né, entrando assim logo quando você cala, porque eu fiquei muito emocionada com o que você está trazendo na sua história. E aí, agora eu entendo quando você fala da importância da pergunta, porque de fato entender o movimento das pessoas, a mudança do mundo, é inspirador. E aí eu espero que as pessoas que estão nos assistindo também se inspirem com você, também possam se inspirar, porque é do lugar que a gente existe que as mudanças são feitas, e você faz escolhas de transformações muito óbvias, muito importantes, e você leva com você me trouxe com você. Eu acho você me trouxe, e aí eu fico pensando assim, que eu tenho uma responsabilidade maior, porque você existe, porque eu preciso também trazer outras, né? Carolina, então, obrigada. Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? A sua fala, para mim, é encantadora e inspiradora. Eu já assisti você falando algumas vezes, e ela também me encanta. Se você fala que eu inspiro, você me encanta. A Renata também, né? Renata, para mim, eu sou fã de carteirinha da Renata. E eu sou uma pessoa que eu aposto muito nas coisas que eu acredito que são boas, né? Eu não sou daquela pessoa que viu e já se encanta pela primeira vez. Eu sou um pouco lenta na reação.
Eu vejo e digo assim, olha, eu acho que vai dar certo, eu acho que é por aqui. E vocês, pontos diversos, começando pelo nome, começando pela representação da marca de vocês, tudo tem a ver, né, com aquilo que eu acredito, né? E com relação à minha história, tem um aspecto que eu acho que aí é muito particular. Eu tenho uma fé que, se eu quiser, eu acho que eu vou, porque eu acredito naquilo, acredito que eu vou conseguir, que eu posso. E dizem que entusiasmo, essa palavra maravilhosa, quer dizer ter Deus dentro de si. Então, eu sou entusiasmada. Quando eu saí do Rio de Janeiro para vir trabalhar em São Paulo, não foi por opção. Eu tinha tido uma carreira maravilhosa na Souza Cruz durante 8 anos. Eu saí de lá no cargo mais elevado dentro da área social, como coordenadora regional, e foi numa época em que a empresa estava realinhando a sua estrutura, e uma das coisas que ela pensou foi na área social, benefícios, que houve um enxugamento, né? Eu fiquei, na época, alguns meses no mercado, no Rio de Janeiro, porque eu tinha na minha mente o seguinte: eu havia chegado, entre aspas, numa posição excelente em termos de empresa, em termos de trabalho, de representação da minha categoria, etc. e tal. E eu queria algo igual ao melhor. E eu fiquei esperando esse algo, esperando no sentido, procurando 1 mês, 2, 3, 4, 5. Em uma época em que não tinha internet, viu, gente, né? Então, era anúncio em jornal. E quando eu, no final do ano de 1980, numa festa de final de ano, eu conheci um casal de pessoas que moravam aqui em São Paulo. Esse casal falou para mim: por que você está tão triste, né? Eu falei: eu estou querendo trabalhar, né? Mas acabei de sair de uma empresa depois de X anos e tal. Aí essas pessoas falaram: nós vamos mandar para você algumas solicitações de emprego. Eu falei: final do ano já, né? Já estou em outra vibe. Mas as pessoas mandaram. Uma semana depois, eu recebi 2 propostas de emprego aqui de São Paulo. Uma foi para uma usina e a outra para a Copersucar. Bem, vindo para São Paulo, eu deixei tudo o que eu tinha construído no Rio de Janeiro, inclusive a família. Eu vim trabalhar. A minha família não veio comigo, né? Obviamente, eles tinham outras oportunidades de continuar vivendo lá. Então, eu vim para São Paulo sozinha, e a minha ideia era ficar uns 3, 4 anos no máximo. E foram passando-se os anos, né? 5, 6, 7, eu fiquei 9 anos na Copersucar. No 9º ano na Copersucar, eu falei: agora eu não quero mais trabalhar empregado, eu quero ter o meu próprio negócio. Eu já saí com a minha empresa estruturada. Então, veja bem, o que eu quero falar com esses 2 exemplos são as escolhas e os voos que você dá, que às vezes nem sempre são voos assim muito sólidos, né? São voos rasantes mesmo. Sair do Rio, deixar tudo para trás e vir para São Paulo. Aqui eu não conhecia ninguém. Eu tive uma integração que eu mesmo me integrei, né? Não existia onboarding como existe hoje. Então, depois, quando eu comecei a trabalhar por conta própria, eu fui concorrer com consultorias multinacionais, com o meu nome. E, então, o que eu quero dizer é que tudo isso, na esteira da minha vida pessoal e profissional, eu sempre pensei: bom, esse
eu sempre trabalhei de 8 às 17, de vez em quando dava aula de noite, sábado e domingo participava de seminários, participava de congressos, sempre escrevi muito para jornais e revistas. Então, eu não sabia, mas eu fui construindo a minha marca. O que hoje as pessoas falam, não, construa a sua marca, construa o seu nome. Eu fui construindo a Georgette S.A. até o dia que quando eu comecei com a minha empresa, eu comecei com o nome Fantasia. E o nome Fantasia não deu certo. E as pessoas que me procuravam falaram, Georgette, o que você está fazendo? Você sumiu? Eu falei, não, eu sou a tal empresa assim, assim. Não, mas nós queremos, estou procurando você. Aí eu percebi que o meu nome era mais forte do que aquela marca que eu havia inventado. E eu coloquei o nome da minha empresa, então, como o meu nome, né? Então, eu nunca tive, assim, medo de voar no escuro, de me lançar no escuro. Mas foram voos que demoraram, né? Eu fiquei 9 anos na Copersucar, mas eu já fui me preparando para um dia, ao sair daqui, o que eu vou fazer, né? E o que eu quero dizer com isso é que você ser a primeira em muitas pontes, em muitas oportunidades, a primeira consultoria de uma mulher negra na área social, a mais improvável possível, foi a minha. E hoje as pessoas me têm como uma referência nessa área. Agora, eu tenho um trabalho de 30 anos em consultoria. Então, nada é assim, sabe, rápido, nada pode ser pensado, eu quero fazer tal coisa. As coisas vão acontecendo e a gente tem que se dar tempo ao tempo. Tem que dar tempo ao tempo. Tempo, para mim, é uma entidade suprema que eu reverencio e tempo dará tempo sempre. E nós temos que procurar trabalhar com aquilo que nos dá prazer. Nem sempre aquilo que a gente faz é aquilo que dá o maior retorno financeiro. O que eu faço não me dá o retorno financeiro que seria devido, mas eu tenho amor a que eu faço. Eu tenho prazer, eu me sinto feliz. E eu acho que é isso que me faz ir adiante. São essas doses diárias de felicidade, como essas que vocês me proporcionaram hoje. Georgette, quanta admiração, né? E quanta honra poder ouvir você. Eu não vou nem comentar mais nada em termos de conteúdo, mas eu quero externar aqui o quanto que parte de tudo isso que você falou não só transborda, mas acontece por conta da sua generosidade. Eu faço questão de lembrar aqui o quanto você me acolheu, o quanto você me incentivou. Nós nos conhecemos por conta da BRH, né? E eu começando, já lhe admirava de antes disso, né? Sobre essa perspectiva da diversidade, de ouvi-la, de vê-la em diversos eventos. E eu fui lhe procurar e você muito generosamente me acolheu, me ouviu, me aconselhou, me disse muitos caminhos e fez isso de uma maneira extremamente afetiva, de uma maneira incentivadora, de uma maneira que era tudo aquilo que eu precisava, né, para seguir em frente. Então, que assim sejam muitas Renatas, muitas Carolinas e muitas pessoas que se inspiram em você, porque você é uma mulher não apenas inspiradora, você tem uma generosidade que contagia e que, por tudo isso que você contou da sua trajetória, que são razões muito concretas e efetivas, é algo que toca na nossa subjetividade, na nossa existência, de que, como você disse, dá prazer em viver, não só em fazer, né? Então, muito grata pela sua existência, pelo seu exemplo e por tudo que você proporciona para esse mundo, né? Que é essencial, que são para essas coisas que a gente existe, são para essas coisas que a gente trabalha. E é por todo esse amor, é com todo o meu amor que eu agradeço a sua presença aqui. Então, muitíssimo obrigada. Um grande abraço, Luiz, Carolina, Renata, abraço a pontos diversos e eu quero ver vocês fazendo pontes,
sendo exemplo, não no Brasil só, mas em outros países, em outros continentes, porque vocês têm tudo que merece ser levado adiante em âmbito global. Então, o que eu desejo hoje é que vocês daqui a um pouco mais digam assim, e ela falou, né, e deu certo. Nós estamos agora... Que assim seja. Nós estamos apresentando o nosso projeto aqui na ONU. Pensa que é difícil? Isso não é difícil, não. Se a gente chegar lá, vamos juntas. Se não, quando a gente chegar lá, vamos juntas. Gente, olha, um abraço a todos. Agradeço muito, 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 muito. Foi muito prazeroso estar com vocês. E só posso desejar saúde e sucesso para todos nós. Ai, obrigada, Georgette. Luiz, um grande abraço. Renata, é assim, muito emocionada que eu termino aqui essa entrevista de hoje, e vamos continuar fazendo essa virada da diversidade para a gente continuar conversando sobre os pontos importantes, e principalmente sobre a ideia de que o mundo já está em transformação e de que já existem pessoas fazendo isso, essa mudança, sem que necessariamente seja publicizado, né? Mas que está acontecendo no cotidiano, que é onde tudo acontece mesmo. É na vida, né, que tudo acontece. É na vida. Obrigada, Georgette. Um grande beijo. Beijo, amores. Até a próxima entrevista da Virada da Diversidade. Entrem no nosso site, acompanhem nossas redes sociais. E de Georgette também, e de Luiz também. Um grande abraço. Fiquem com Deus.